violência contra a mulher, uma denúncia feita por uma mulher. Estamos falando do filho do presidente Lula. Esse é um assunto que está rodando aí o país nesse momento, porque o boletim de ocorrência foi feito ontem pela companheira ou ex-companheira do Luiz Cláudio, filho do presidente Lula, Luiz Cláudio Lula da Silva. E agora pela manhã saiu a decisão da Justiça de São Paulo, que acabou concedendo uma medida protetiva à ex-companheira do filho caçula do presidente Lula, o Luiz Cláudio Lula da Silva, acusado de violência doméstica. A nossa produção entrou em contato aqui tanto com a advogada de acusação, né, a advogada da vítima, que até o momento não se pronunciou, não quis responder, e também em relação ao advogada de Luiz Cláudio Lula da Silva. E mandou uma nota dizendo que, na verdade, a denúncia é inverídica, fantasiosa e que não teve ainda acesso ao conteúdo da decisão da Justiça desta manhã, que determinou que o filho não se aproxime da ex-mulher, que ele deixe a casa, entre outras medidas. No entanto, nós inclusive mandamos para ela a medida aqui que foi recebida pela nossa produção. Está aqui a decisão da Justiça que nós obtivemos, né? Não podemos aqui mostrar os dados, mas está aqui, ó, a decisão da Justiça que foi de medida protetiva para a vítima. Aqui eu vou ler um trecho, trata-se de um pedido de medida protetiva. A vítima narrou que convive em união estável com o averiguado há 2 anos, afirmou que está sofrendo violência doméstica praticada pelo requerido, de natureza física, psicológica e moral, e relatou que em janeiro deste ano teve uma violência física, uma cotovelada na região da barriga, na qual não restou lesão aparente, mas relatou aqui uma série de episódios de violência, teve que ser afastada do trabalho por causa das agressões, chegou a ser hospitalizada por crises de ansiedade, fala aqui sobre xingamentos, agressões físicas, fala que o agressor chegava em casa bêbado, tentava entrar no quarto dela de todas as formas, mesmo que ela pedisse para ficar distante. Diz que o agressor manteve relações sexuais com outras mulheres de forma desprotegida, contraiu infecção e expôs a vítima a um risco. Diz aqui que, em conjunto com o amante dele, o agressor contatou pessoas do convívio dela. E aqui outras reclamações e queixas da vítima. Diante disso, foi pedido medida protetiva e, diante do exposto, a Justiça de São Paulo determinou as seguintes medidas protetivas que a gente vê aqui na tela. Proibição de ele se aproximar a menos de 200 metros da vítima, proibição de frequentar o local de trabalho, estudo ou igrejas de culto da vítima, proibição de estabelecer com a vítima qualquer forma de contato, afastamento do lar comum, podendo retirar documentos pessoais e bens de uso pessoal, acompanhado de um oficial de justiça ou de o terceiro indicado pelo ofensor e sob supervisão da ofendida. Nós estamos aqui em contato com uma advogada para nos ajudar a entender esse caso, né, que é de extrema importância aqui para que a gente possa falar com alguém que analisa isso. A doutora Fernanda já está conosco aqui ao vivo, a doutora Fernanda Gil, conosco ao vivo para nos ajudar a entender esse caso. Olá, doutora Fernanda, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso All News. Bom dia, Fabiola, um prazer estar aqui com vocês, Josias, Nilson, Thales, bom dia. Vamos lá, a gente tem aí a novidade desse caso. Isso ontem veio à tona com o boletim de ocorrência registrado por ela na delegacia, e ela, até uma das questões que apareceram ali ontem é por que ela demorou a registrar isso, e ela dizia que sofria muitas ameaças, o que a gente sabe que é muito comum, né, no caso de violência. A decisão da Justiça diante disso, hoje, essa decisão publicada hoje, de que aceitaram as medidas protetivas pedidas pela vítima. Como é que a senhora analisa, em primeiro lugar, essas medidas protetivas? Elas são suficientes? É acertada aí a decisão da Justiça de oferecer isso à vítima? Perfeito. Bom, primeiro que a demora na denúncia, Fabiola, ela também decorre do próprio receio da vítima, né? Existe um ponto importante na Lei Maria da Penha, que é evitar a revitimização. Então,
a procura da vítima, né, ou realizando a denúncia, ou da autoridade policial, ou até do judiciário, ela também decorre ali de todo o acompanhamento, de uma rede de apoio, para que chegue às vias de fato, né? Não é um processo muito simples. Agora, essas medidas protetivas, elas decorrem principalmente do que prevê a Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha determina que existem algumas medidas que devem ser adotadas pela autoridade policial e existem medidas que são concedidas pela Justiça, como foi o caso aí, tá? As medidas envolvem tanto o distanciamento do agressor com relação à vítima, envolve também que evite ali circular nos mesmos espaços e ambientes de convívio social, e tem também toda a necessidade de evitar o contato direto entre a vítima e o agressor. Então, essas medidas, elas são previstas na Lei Maria da Penha e são comuns que sejam concedidas dessa forma. É a medida imediata de proteção e garantia da integridade física da vítima. Mas só lembrando um ponto, que existe uma violência que é a violência psicológica, né? Que é a intimidação da vítima em realizar essa denúncia. Eu acho que foi esse o primeiro ponto que foi levantado aí, e nós já sabemos que a violência psicológica é a mais recorrente nos casos de violência doméstica. Doutora Fernanda, a senhora fala da Lei Maria da Penha e fala sobre a necessária providência de evitar a revitimização, né? Então, a juíza aparentemente agiu muito bem, porque não há como negar que, em condições normais, a mulher já se sente receosa de fazer uma denúncia como essa. Imagina em se tratando de um relacionamento com um filho do presidente da República, né? O receio deve ser ainda maior. O que eu lhe perguntaria é se, à luz da jurisprudência, do que costuma acontecer em casos como esse, se num segundo momento a mulher também é protegida no sentido de fazer prova, se é assegurado a ela demonstrar que o que ela está dizendo aqui é com toda dificuldade, porque há menção a uma agressão que se deu em janeiro, evidentemente não há mais sinais dessa agressão no corpo da vítima, né? Mas se a legislação assegura, se abre um espaço para que essa vítima faça prova do que ela está dizendo. Perfeito, Josias. Acho que é importante colocar que o caso também ganha essa proporção, né, por conta da questão familiar. A vítima, ela deixou bem claro que ela não queria que isso fosse vinculado ao presidente. Obviamente que o caso ganha essa repercussão também. A parte probatória, ela é muito importante nessa fase, né? A gente já sabe da dificuldade que é produzir prova nesse sentido, principalmente que essa violência ela é praticada, né, no âmbito familiar, muitas vezes no âmbito do próprio domicílio, residência, onde já é difícil você ter ali alguma testemunha. Mas as provas, elas vão desde da parte física, né, que é o corpo de delito, de ter todo o acompanhamento se houve ou não uma agressão, uma violência física. Quando não há essa prova do aspecto físico, quando é uma violência psicológica, e aí a gente tem inúmeras formas de prova, né, desde conversas no WhatsApp, a gente teve também já alguns casos que ganharam publicidade, né, de repercussão, que tiveram vídeos. Então, assim, a parte das provas, elas são muito bem consideradas ali, todo tipo de prova, né? Pode ser um vídeo, pode ser uma gravação telefônica, pode ser uma mensagem de WhatsApp, a gente já teve aí casos de repercussão com mensagens de WhatsApp como prova, isso é importantíssimo, inclusive a própria polícia tem meios de resgatar essas mensagens, né, mesmo quando apagadas, e as testemunhas, que não são aí o mais comum, mas todo tipo de prova para que isso fique evidenciado e proteja a vítima. O principal objetivo da Lei Maria da Penha é resguardar a vítima. Essa revitimização, Josias, é por conta de toda a nossa cultura, né? A gente tem uma cultura do assédio, que sempre colocou a mulher dentro dessa desigualdade de gênero, isso é um problema social no nosso país. Então, essa revitimização é exatamente para que, ao recorrer à autoridade policial e justiça, essa vítima não sofra uma nova violência do próprio sistema. Eu queria saber, doutora Fernanda, sobre as punições que o filho do Lula pode ter em relação a esse caso, né? Quando a gente vê uma denúncia como essa, ela fala aí muito sobre o que a senhora falou, né? Dessa violência psicológica. Até ontem a gente conversava aqui na segunda edição do All News com a Cris Fib, que ela explicou muito bem isso.
o quanto isso é danoso, o quanto isso acaba com a vida. E ela cita aqui na decisão da justiça, fala os xingamentos que ela sofria direto. Que tipo de pena ele pode receber, que tipo de punição ele pode receber por fazer isso com ela, caso venha a ser comprovado? E aí essa pergunta do Josias, né? Como que ela vai comprovar isso exatamente? Mas quais são as penas que ele está sujeito caso isso siga adiante? Porque pelo jeito vai seguir adiante, né? Deve ser aberta uma investigação. Ela registrou o boletim de ocorrência, isso vai ser investigado. Caso ele seja punido, qual vai ser a punição? Sim, bom, a gente tem a pena de detenção, né, prisão, e a pena, ela tem que ser na medida severa para que seja combatida a violência doméstica. É óbvio que vai haver aí toda a fase probatória para que seja constatado. O que é muito importante, Fabíola, é assim, a violência psicológica, ela é a mais frequente quando a gente fala de violência doméstica, tá? Mas a gente tem outras, a gente tem a violência moral, a violência patrimonial, sexual e física. Quando você ainda acumula mais de uma violência, pode haver aí um agravamento dessa pena. O que é muito importante, as provas, elas são aí, eu sempre falo, né, que é todo meio de prova admitido. Então, você tem aí tanta possibilidade de resgatar alguma mensagem, e é difícil que não haja uma prova dentro de uma relação afetiva, né? Essa violência psicológica, muitas vezes, ela ocorre de maneira frequente, não é um ato isolado. A gente fala muito, Fabiola, sobre o ciclo da violência, né? É uma violência que começa psicológica, de falas, de xingamento, passa por uma agressão física, né? E aí há todo o arrependimento do ofensor, do agressor, que a gente chama da fase de lua de mel, e aí retoma todo o ciclo de violência. Claro que a situação mais grave é o feminicídio, né? Que é exatamente a violência mais grave aí. Mas, assim, a gente já sabe que dentro desse ciclo de violência é muito preponderante que exista uma frequência dessa violência, ainda mais em se tratando de uma relação afetiva e conjugal, tá? Mas é óbvio que aqui é um panorama técnico, né? Vai ter aí toda a fase probatória para que seja averiguado o caso com detalhe. Mas eu estou enganado, a Lei Maria da Penha, desculpe fazer uma pergunta um pouco de uma pessoa que não entende de legislação, mas a Lei da Maria da Penha aumenta a importância do testemunho da mulher como prova, não? Não é tão necessário provas concretas como em outras acusações, né? Ou eu estou errado? Sim, Thales, isso é muito importante, tá? Porque a Lei Maria da Penha, ela veio exatamente para proteger a mulher dentro desse estado de vulnerabilidade, tá? Uma vulnerabilidade social também, de uma desigualdade de gênero, que é algo já muito bem mapeado no nosso país, tá? É claro que a palavra da vítima tem valor probatório, isso é algo que a gente fala muito, principalmente não só de violência doméstica, mas a gente fala de assédio sexual também, de dar valor probatório à palavra da vítima, né? Porque há uma dificuldade, sim, Thales, de produzir esse tipo de prova, tá? Então, sim, a palavra da vítima tem valor probatório, tanto é que a justiça, ela já concede uma medida protetiva, porque a ideia é sempre resguardar aí a proteção da própria vítima. Olha, só para que a nossa audiência tenha uma ideia das chances de êxito dessa denúncia, no despacho em que concede a medida protetiva, a magistrada faz menção a alguns aspectos, né? Por exemplo, que a vítima foi afastada do trabalho por questões psicológicas por um mês, que foi internada algumas vezes com crise de ansiedade. Quer dizer, tudo isso pode ser considerado como formação do conjunto probatório, né? Se foi afastada, há de haver algum atestado médico, algum contato que ela teve com os seus superiores hierárquicos na empresa. Se foi internada, também há de haver laudos médicos que atestem essas internações. Quer dizer, tudo isso pode compor o conjunto probatório ou não? Sim, é muito importante também, Josias e Thales, que a gente tem hoje delegacias específicas, né? Exatamente enfatizando a importância do sistema no momento do acolhimento e da oitiva da vítima, tá? Isso é muito importante.
A gente tem hoje um protocolo do julgamento na perspectiva de gênero do CNJ para que também os magistrados e magistradas consigam analisar casos como esse, também levando em consideração a desigualdade de gênero, isso é muito importante. Agora, o aspecto probatório, esse afastamento de 1 mês, ele é sim uma prova, tá? A própria Lei Maria da Penha considera isso uma medida protetiva, o afastamento da vítima, né, do local de trabalho, já permitindo um afastamento de 6 meses, até porque a vítima, e existem já pesquisas indicando que as vítimas muitas vezes são interceptadas no deslocamento para o trabalho. Então, assim, existem muitas medidas protetivas também para esse afastamento profissional, para que ela não tenha ali, para que o agressor não tente qualquer tipo de contato. Isso é muito importante. Então, toda a construção probatória vai partir disso. O atendimento psicológico que ela teve. É muito importante falar que o agressor também pode ser encaminhado para um atendimento psicossocial. Já existem também áreas especializadas para tratar isso, né? Já em se tratando de uma situação grave. Então, assim, existem muitas medidas protetivas e a Lei Maria da Penha é uma das mais modernas, assim, do mundo em termos de medidas protetivas, já consideradas, inclusive, pela ONU. Eu tinha uma pergunta que é um pouco se ser quem é, né, o filho do presidente da República, o quanto isso interfere toda o caso, positivo ou negativamente. Por exemplo, positivo porque a exposição também faz com que a coisa não saia do radar e não fique barato, e ao mesmo tempo também, óbvio, né, por ser quem é, as possibilidades de sair ileso desse caso. E só chamar a atenção para essa coisa das violências simbólicas, né, que são diversas, e eu queria ressaltar aqui, por exemplo, o controle sobre as finanças, né, da vítima. Você suprimir o dinheiro da vítima, ter controle sobre o que ela pode comprar, não pode comprar, o que ela pode não pode pagar, interferir nas celas que ela paga, por exemplo, e o controle sobre as comunicações da vítima, né? São coisas que você não tem condições de provar ali tão materialmente, por isso que a fala da vítima ganha um peso tão grande, porque você tem toda uma construção de coisas que se perdem, não tem como você provar que eu não pude comprar o que eu queria comprar, ou ir para onde eu queria ir, porque o meu marido não deixou, ou tirou esse recurso de mim, mas isso é tão... mas isso é do cotidiano, né, do dia a dia, por isso que essa, essa prova, né, da declaração da vítima, dessa construção do processo de violência, ela tem tanto peso. Mas isso é um acréscimo, e a pergunta é sobre o nível de interferência por se tratar de quem é. Tem uma coisa também, Ronilson, que está previsto também na Lei Maria da Penha, tá? Impedir a comunicação do ofensor, do agressor, com as vítimas. E muitas vezes com os próprios familiares, para a preservação dessas provas, tá? Isso é muito importante, para evitar essa intimidação. É óbvio que a gente leva em consideração a palavra da vítima, né, como valor probatório. Essa violência patrimonial, ela é muito importante de ser analisada, porque já existem estudos vinculando a necessidade de repensar melhor como que a gente traz medidas trabalhistas para preservar essa mulher, né, para que ela tenha o seu sustento, porque a ausência de recursos financeiros também tende a voltar ao ciclo de violência. Já existem estudos vinculando isso, a importância do ambiente de trabalho. Então, é algo muito multidisciplinar que envolve esse assunto, e a necessidade de recuperar essa vítima, né? Essas violências deixam marcas, deixam evidente problemas que a pessoa vai ter que se recuperar. Como é que a gente recupera essa pessoa? Acho que esse é um ponto importante até para trazer de informação. Ô, doutora, só para a gente finalizar, eu sei que a senhora tem horário também, o acusado, né, o filho do presidente Lula, Luiz Cláudio, a defesa diz que as declarações são inverídicas e enquadradas, inclusive, em tipos de delito de calúnia, injúria e difamação, além de responder por danos morais, né? E eles estão pensando, inclusive, em entrar com uma ação contra a vítima.
Isso é comum acontecer? Porque é exatamente nesse ponto aí que o Rony estava perguntando. Estamos falando do filho do presidente Lula. O presidente Lula, desde quando ele assumiu, ele tá falando bastante sobre a questão da violência contra a mulher, né? Isso está sendo utilizado, inclusive, politicamente contra o presidente Lula, por ele falar sobre esse assunto, né? Inclusive a questão da Lei Maria da Penha, e aí tem o filho dele envolvido num caso como esse. Como é que a senhora analisa essa possibilidade aí de ele se colocar como vítima, de ela estar usando isso? Isso também é investigado? Essa é uma possibilidade ou não? Fabiola, esse é um ponto importantíssimo, tá? Muito embora tenha uma repercussão social por envolver uma pessoa, uma figura pública importante, né, o presidente do país. Existe um ponto muito importante que a gente pode analisar em diversos casos de violência sexual, violência doméstica e assédio sexual. Existe sempre uma argumentação de transferir para a vítima uma responsabilidade ou trazer ali alguma conotação pejorativa, prejudicial, desmoralizante. Isso é meio que padrão de algo que vem de uma cultura, né, de uma masculinidade tóxica que acaba afetando essas relações sociais, né? Então, assim, se a gente pegar outros casos importantíssimos, Fabiola, que estão aí na mídia, a gente vê que tem esse padrão de defesa. Olha, a culpa é da vítima. Então, essa é a cultura que hoje a gente tem no nosso país, infelizmente. É claro que a gente já falou sobre isso aqui, inclusive, né? A questão da calúnia, injúria, difamação, é sempre um ponto a ser analisado e um ponto de cuidado. Mas existe um ponto que me chama a atenção, porque a vítima, ela deixou muito claro que ela demorou para entrar com a denúncia exatamente por essa intimidação e a necessidade que ela não queria trazer isso a público. Então, meio que esse argumento ele pode se fragilizar frente a isso, tá? Ela deixou muito claro também na entrevista dela que ela queria separar esse assunto dessa relação afetiva, né, com essa pessoa, com a figura do presidente da República. Então, assim, existem várias páginas aí, o caso é muito sensível, envolve uma pessoa importante. É óbvio que o governo hoje tem trabalhado, sim, com o Ministério das Mulheres, né, a Cida Gonçalves, com relação a esse assunto, é um assunto importante, mas, assim, é frágil, né, esse argumento se fragiliza exatamente como tudo aconteceu, ela demorou para fazer a denúncia, né, exatamente porque é uma intimidação, porque a repercussão ia ser maior, e ela sabia disso também, existe esse ponto que traz aí uma fragilidade para esse argumento. Nesse ponto que a senhora lembra, Thales, que ela não queria... A gente precisa encerrar, porque... Mas faz a sua última pergunta rapidinho, desculpa, Thales. Que ela não queria envolver o presidente da República. Eu pergunto à senhora, como advogada, o presidente vai ser envolvido. Inevitavelmente, os bolsonaristas, muita gente vai fazer a relação com o presidente da República. Cabe a ele tem o direito de processar essas pessoas por calúnia, injúria, difamação, essas coisas, vai processar quem o envolver nesse caso? Olha, esses 3 pontos, né, que são crimes contra a honra, envolve aí várias situações, a gente já falou um pouco sobre isso, a calúnia é diferente da injúria e da difamação. Até o momento, a vítima fez questão de separar, né? E aí vai depender muito da forma de abordagem, né? Porque, evidentemente, que o agressor, a pessoa envolvida, investigada, não é o presidente da República, né? Então, isso precisa ser muito bem separado. É que é difícil, porque é um caso sensível, a gente está num ambiente extremamente polarizado, e uma polarização complexa, né? Porque a gente tem 2 lados muito acirrados, num conflito político muito gritante, mas a ideia é que as provas sejam colhidas da forma como precisa ser de fato, e a gente precisa separar um pouco aí, porque em tese não teria, né, uma convergência aí entre as 2 pessoas. Eu acho que isso é importante ser analisado. Importante. Bom, eu agradeço imensamente a sua participação, doutora Fernanda, trazendo aí o conteúdo jurídico de mais um caso de violência contra a mulher e que ganha repercussão, claro, porque é o filho do presidente da República que desde quando assumiu, né, aqui o governo falava sobre a violência contra a mulher, já falou isso em vários eventos, medidas que já foram tomadas pelo governo, inclusive pelo Ministério relacionado a isso, né, de proteção às mulheres, e o quanto isso acaba sendo grave. Muito obrigada e até a próxima, doutora Fernanda. Obrigada, um ótimo dia.
Obrigado. Bom, eu vou pedir